Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Sintonia Rádio Nacional de Angola. Aos sábados, às 10h10, unimos o país em torno dos grandes temas da semana. Não vamos cantar um parabéns a você, mas temos umas quantas perguntinhas para fazer. A PGR faz hoje 40 anos e Mota Bis, o Vice-Procurador-Geral da República, vai estar connosco em grande entrevista. Até onde sabemos, só nos 4 primeiros meses deste ano, atenção, 4 primeiros meses, a PGR recebeu para investigação 100 processos de corrupção. Ou seja, só este ano, sublinhamos, porque a comparação dos números é muito interessante. Em 2017 entraram menos de 20 casos de corrupção para a PGR investigar, em 2018 foram cerca de 600 casos e este ano, em 4 meses, a PGR recebeu 100 casos. Portanto, temos muito para perguntar, sobretudo porque, transitado em julgado, só tivemos um caso, o da burla tailandesa, e no Supremo está o processo dos 500 milhões de dólares, mas ainda não há data para o julgamento. Ou pelo menos nós ainda não sabemos. Estes são pelo menos os casos mais mediatizados, o da burla tailandesa e o dos 500 milhões, porque um pouco por todo o país ocorreram também queixas, denúncias e julgamentos. Ontem foi anunciado que só no mês de março se recuperaram perto de 4 mil milhões de dólares em dinheiro e património no quadro da aplicação da Lei de Repatriamento Coercivo de Capitais e Perda Alargada de Bens. Conversa é o que não nos falta nesta sentada do aniversário da PGR, que teve até ilustres convidados estrangeiros. A Procuradora-Geral da República de Portugal, Lucília Gago, veio a Angola, aliás, veio pela primeira vez a um país africano para o aniversário da PGR. PGR 40 anos e, quem sabe, venham daí ventos de mudança. Já fui até a Mushima dar um beijo à minha santa, pois o meu povo já não chora. Agora meu povo só canta. Ngaçaquidila, vocês lá de cima, bela chuva que cai na minha terra, campos que florescem, feridas que saram pelos ventos de mudança. Ai, ai, pelos campos que florescem, feridas que saram pelos ventos de mudança. ai, ué. Minha velha, das lágrimas que um dia eu vi jorrar do teu rosto, fiz a força para lutar e conquistar. Eu te mostro, te mando-me até a ginga, em nome do povo e forças do solo angolano, solo onde nasceu o poeta que sagrou a esperança, libertou o meu povo. Sagrou a esperança, libertou o meu povo.
acabou o famoso e velho esquema de sorrir de cacheche, porque a paz veio pra ficar. Acabou o famoso e velho esquema de sorrir de cacheche, porque a paz veio pra ficar. Graça que de lá, Pela chuva de amor, graça que de lá, por levar a nossa dor. graça que de lá, Pois o meu povo já sorri. graça que de lá, Mama Mushima pelo meu povo. Este povo que tem estima e até rima por ter dado a volta por cima. E se chama angolano neto da esperança, pois quando criança sonhava essa Angola melhor. Ai, ué. Este povo que tem estima e até rima por ter dado a volta por cima. E se chama angolano neto da esperança, pois quando criança sonhava esta Angola melhor. pois quando criança sonhava esta Angola melhor, E de Moené, quando criança sonhava esta Angola melhor, e de Moené, sonhava esta Angola melhor. e de Moené, e de Moené. Sonhava esta Angola melhor. Sonhava esta Angola melhor, Ah, pois quando criança sonhava esta Angola melhor. Angola melhor. Aqui estão Ventos de Mudança, é o Eduardo Paim com Mendes Jacinto, com o Matias Damasio, duas grandes vozes. Enquanto estes ventos ou estas brisas não trazem a mudança toda de que precisamos, nós vamos relembrando para já os grandes destaques desta semana e preferimos começar com boas notícias. O país tem um projeto para promover o emprego. O que é novo neste projeto é que não se trata de empregar mais pessoas na função pública, mas sim de potenciar empregadores privados no setor produtivo da economia. Prevê-se que mais de 250 mil jovens possam vir a ter emprego graças a este programa. Foi notícia esta semana. A semana passada nós noticiámos que o Presidente da República cancelou a adjudicação do concurso para a quarta operadora de telefonia móvel. Esta semana, a notícia são já as novas regras e procedimentos para um novo concurso público. Além da telefonia móvel, temos também o caso do novo Aeroporto Internacional de Luanda. O Ministro dos Transportes já tinha anunciado que era preciso redesenhar o projeto do aeroporto. Esta semana ficámos a saber que há um prazo. A Comissão de Gestão tem até junho para apresentar a avaliação do projeto e a proposta de redesenho. E por falar em aviões, a TAG passa a ter 2 voos semanais para Cabo Verde e já voltou a ser possível comprar em Kwanzas e em Luanda bilhetes para passageiros que venham de fora para Angola. Ainda da Presidência da República veio o decreto que cria a comissão que vai identificar a melhor forma de reabilitar a memória de todas as vítimas de conflitos políticos entre 1975 e 2002. Esta semana andámos também todos preocupados com coisas do cotidiano, a pouca distribuição de combustível e gás de cozinha, sobretudo no Zaire, Benguela e Namibe. Mas, ao que tudo indica, as coisas vão melhorando. Aliás, vão melhorando tanto que a Sonangol anunciou receitas de mais de 7 mil milhões de dólares. Por falar em dinheiro, o ex-BESA voltou à baila. Sócios e gestores angolanos foram notificados. Por quem? Pela PGR. Mais uma perguntinha para fazermos daqui a pouco ao Dr. Mota Lix. O pacote de leis que vai servir de base para as autarquias passou na generalidade na Assembleia Nacional. Inédito, passou até pelas bancadas da oposição, que se dividiram em votos contra, abstenções e votos a favor.
Ao todo, na plenária, foram 152 votos a favor, 6 abstenções e 6 votos contra. E o Parlamento vai receber já dentro de dias uma proposta de lei para a revisão do Orçamento Geral do Estado. Uma revisão que vai ser feita em baixa. Agora o preço de referência para o petróleo será de $55 o barril. A semana no mundo começou muito mal por causa da intolerância religiosa. No Sri Lanka, ataques terroristas contra cristãos católicos mataram quase 300 pessoas. A União Africana reuniu-se de emergência para discutir a situação no Sudão e na Líbia. Na República Democrática do Congo, pela primeira vez, uma mulher foi eleita presidente do Parlamento. Janine Mabunda é agora a presidenta, se nos permitem o uso da palavra. Houve um naufrágio em São Tomé e Príncipe e morreram 8 pessoas dos 63 passageiros que iam a bordo. O presidente da Coreia do Norte apanhou um comboio e foi à Rússia para um encontro com Vladimir Putin. Donald Trump está a enviar tropas para a fronteira com o México. Diz o presidente norte-americano que precisa proteger o seu país do tráfico de drogas. E a PGR faz hoje 40 anos. Justino Mabeia. Bom dia. Márcia Emanuel, a corrupção é praticamente como se fosse uma doença transmissível que é preciso ser combatível. Fernando João Conda. Neste momento há uma diferença daquilo que foi o passado. Milton Maquiade da Silva, província da Lunda Sul, município de Saurimo. A corrupção começa de forma geral nas instituições, pois são elas que criam um ambiente corrupto. Stella Lourenço, a PGR está num estado avançado e está a fazer um trabalho positivo. Elia Francisco, povo angolano, o que devemos fazer para acabar com a corrupção é eliminar o mal que tem acontecido todos os dias, principalmente nos bens públicos. A sigla PGR ganhou seu espaço no contexto sociopolítico. São múltiplas as tarefas levadas a cabo pela Procuradoria-Geral da República como garante da legalidade e da justiça. Mas a fama da PGR está no combate contra a corrupção. Em entrevista à ANGOP, divulgada no dia 22 de fevereiro, a diretora nacional de Prevenção e Combate à Corrupção, Inocência Pinto, disse na altura que quanto à corrupção, havia em todo o país 434 processos em instrução preparatória e cerca de 170 processos de inquérito. É no combate à corrupção que muito se questionou o caráter da Procuradoria-Geral da República quando os visados detinham cargos públicos. Falou-se em excessos e até mesmo interferência noutros órgãos de soberania. Roberto Bernardo é procurador da República nos municípios de Mucari e Cangandala, em Malange. Disse que nunca se deparou com uma situação de interferência e explica a razão de algumas interpretações contrárias. O que muitas vezes nós não estamos a conseguir separar é o exercício da ação penal que vai atingindo pessoas de nomeação presidencial, de um lado, mas também aqueles que são detentores de cargos políticos ou públicos. Imagina que os crimes de peculato, os crimes de corrupção, têm que ver essencialmente com gente que ocupa um cargo. No entanto, a ação penal, se for a perseguir essa gente, não está a interferir. É apenas o exercício da ação penal e uma atribuição constitucional. No Quando Cubango, Pascoal Battistini, membro da sociedade civil, disse que o grande problema é que a Procuradoria-Geral da República não está representada em todos os municípios da província. Por outro lado, Pascoal Battistini lamenta a falta da cultura jurídica da população para a prática da denúncia e elogia o atual caráter célere de tramitação de processos. Temos municípios, por ausência dos magistrados, a polícia ou as autoridades tradicionais é que desempenham o papel do Ministério Público e não seria correto assim. Os aspectos positivos concernem a celeridade no tratamento dos processos, porque tempos houve em que havia superlotação nas prisões, mas atualmente vemos uma redução significativa em termos de excesso de prisão. A psicopedagoga Filomena Afonso valoriza o trabalho da Procuradoria-Geral da República no combate contra a corrupção. Filomena Afonso
recorda que o problema da corrupção está ligado à história recente de Angola e que o fenômeno começou a ser mais visível a partir de 2002. Se nós olharmos bem quando é que a corrupção se fez sentir, foi a partir de 2002. Isto porquê? Porque nós alcançamos a paz. Então, é um síndrome com certeza, mas pode ser vencido desde que cada um preste atenção aonde está e realmente se autorrevê qual é o seu papel. Portanto, o combate à corrupção é um facto, assim como implementar a integridade nas instituições é uma realidade. Rui Malaquias é economista. Numa espécie de um antes e um depois, disse que dos 40 anos de existência, apenas nos 2 últimos, a Procuradoria-Geral da República começou a ter visibilidade no combate aos crimes econômicos. Na verdade, ela tem 40 anos de idade, mas tem quase 2 anos de trabalho efetivo sobre o tratamento dos crimes econômicos, porque nestes 40 anos a PGR nunca teve tanta importância, tanta visibilidade no que trata aos crimes econômicos. E como todo mundo que está a começar a sua vida, a PGR está a ter dificuldades e vai ter dificuldades sim, porque eles nunca fizeram isso antes, apesar de todos terem estudado para aquilo. São processos que eles nunca trataram, rotinas que eles nunca tiveram e vão levar tempo sim a acertar. Isso faz com que quem vier investir aqui saiba que se algo correr mal, tem uma PGR afastada da agenda política e que, de facto, procure julgar os crimes com isenção. E o que diz a Igreja Católica do trabalho da PGR? Dom José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo, fala em amadurecimento da instituição a partir do momento em que começou a deixar de estar atrelado ao poder político. Agora, segundo Dom José Manuel Imbamba, a Procuradoria-Geral da República só trabalha para a justiça e a cultura da legalidade só sai a ganhar. Eu acho que este caminho que hoje estamos a sentir, a velocidade com que a Procuradoria procura, de facto, fazer com que a justiça se faça sentir, vai, de certo modo, ajudar-nos a todos nós a saber respeitar a lei, a saber respeitar a dignidade do outro, a saber respeitar os bens patrimoniais, a saber respeitar o bem comum, a saber, afinal, fomentar aquela cultura do convívio no respeito dos direitos e deveres. PGR 40 anos. O doutor Motalis, o vice-procurador-geral da República, é o convidado deste sábado às 10h10. É sim, senhora Justino Mabeia, muito obrigado. Antes de passarmos aos ouvintes, e hoje vamos ter aqui também um novo formato com os ouvintes para que a sentada seja mais participativa, vamos pedir ao Jonuel Gonçalves que nos faça um enquadramento histórico daquilo que é uma instituição chamada Procuradoria-Geral da República. Jonuel, bom dia. Há uma certa dificuldade histórica, uma certa ou muita dificuldade histórica em determinar as origens do que é hoje esta instituição, Procuradoria-Geral, com esta designação ou com outra ou com funções próximas. Isto porque os documentos são raros e porque documentos disponíveis às vezes são difíceis de comparar ao longo das várias fases da história. Mesmo assim, já o direito romano incorporava alguns elementos que hoje entram nas funções de Procurador-Geral ou de Procuradoria-Geral de forma mais abrangente, e mesmo nas fases de democracia na Grécia Antiga também se notou isso. Mais recentemente, a figura concreta de Procuradoria-Geral, que pode ser da República, pode ser do Reino, ou às vezes em República tem outros nomes, Advocacia-Geral da União, nomes assim. Mas esta entidade, esta instituição, ela ganha realmente dimensão nessa sequência da Revolução Francesa e depois espalha-se para o resto do mundo, embora em alguns países asiáticos, por exemplo, já tivesse algumas raízes para trás de forma embrionária. No caso concreto de Angola, se olharmos para Angola desde que temos esse nome, ou seja, incluindo o período colonial,
constatamos que, de facto, na maior parte do tempo, a Justiça apresentou desequilíbrios monumentais. Quer dizer que a Justiça era apenas um prolongamento do Poder Executivo e que não garantia justiça, ou seja, se olharmos a história da Justiça em Angola, quando isso for feito, e vai ser necessário fazer, constatamos que, é claro, que os períodos de injustiça, os períodos de discriminação nos tribunais, têm sido períodos muito mais numerosos do que os períodos de justiça, os períodos de equilíbrio e de rigor na aplicação da lei. Isto, portanto, vem desde o período colonial e também se praticou no pós-colonial em virtude do regime político vigente durante muitos anos. Ora, a Procuradoria-Geral da República foi criada por decreto no dia 27 de abril de 1979, estamos, portanto, em cima mesmo de um aniversário. É, portanto, um organismo estatal dirigido pelo Procurador-Geral, que é nomeado e exonerado pelo Presidente da República, e isto sob proposta do Conselho Superior da Magistratura. Tem um conjunto de órgãos dependentes, inclusive estruturas locais a nível do país, é fundamental isto, e pode constatar-se então que o Ministério Público é um órgão essencial no exercício da função do Estado a nível judicial. Além de representar o Estado, então tem também a função de controlar a legalidade de funcionamento de órgãos do Estado e constatar naturalmente se órgãos do Estado não estão a ser desviados dos seus objetivos e da sua configuração constitucional e legal. Ora, como estamos num período muito sensível nesta matéria, a Procuradoria-Geral da República é muito olhada por parte da cidadania de uma forma geral e às vezes há uma certa confusão entre a função do Procurador e a função do juiz. A função do Procurador não é de dar sentenças, essa é a função do juiz. Mas a função do Procurador é precisamente defender os interesses do Estado. E sendo o Estado, ou devendo ser o Estado, uma emanação da sociedade, tem obrigações perante a sociedade também, e é claro que a instrução de processos é um elemento, é uma fase crucial na aplicação da justiça. Esperemos então que ele venha a contribuir para o esclarecimento do conjunto da sociedade nesta matéria. Nesta matéria e sobre as matérias que a PGR tem em mãos para investigar, que são mais que muitas. No programa de hoje nós vamos pedir aos nossos ouvintes maior interação com o nosso convidado, ou seja, é claro que temos perguntas para fazer em estúdio e que jornalisticamente as vamos fazer, mas o ouvinte terá também tempo, um pouco mais do que o habitual, para fazer perguntas diretas ao Dr. Mota Diz, que já está aqui connosco, e ter as respostas também em direto. Dr. Mota Diz, bom dia. Bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia ao povo angolano. É caso para dar parabéns? Ou estão tão cheios de trabalho que não têm nada para isso? É digno de parabéns. Parabéns especiais aos magistrados, funcionários, às pessoas afetas à Procuradoria, mas parabéns especiais a Angola, os angolanos, porque a Procuradoria é uma instituição que serve o cidadão, uma instituição de defesa da legalidade, uma instituição que, para a consolidação do Estado de Direito, precisa forte. O cidadão, especialmente o mais necessitado, precisa de uma Procuradoria-Geral, de um Ministério Público forte. E quanto mais maduro ele estiver, melhor serve o cidadão e a lei. Esta questão da força das instituições será também em processo, por exemplo, no que diz respeito à separação de poderes. Precisamente. Ou seja, não podemos, de repente, esquecer o nosso contexto. Não. A Constituição garante a autonomia do Ministério Público. É uma instituição autónoma. E essa autonomia não é discricionária, não é subjetiva. Tem um fim objetivo. É que ela seja uma instituição, os seus magistrados funcionem vinculados à legalidade e à realização da justiça. Não pode, no passado, como bem fazia o comentário que antecedeu, o Ministério Público tinha uma forte dependência do Executivo, e era o Executivo que determinava o que é que se defende, que linhas de força deve atuar o magistrado do Ministério Público. Com o tempo se foi compreendendo que nem sempre as estratégias, os fins de um determinado poder, numa determinada circunstância, de um determinado poder executivo, coincidem necessariamente com o interesse da legalidade e do cidadão.
Então os sistemas foram evoluindo no sentido de conferir autonomia. A autonomia do Ministério Público, ela própria é um pilar do Estado de Direito. É uma estrutura, uma magistratura, embora hierarquizada, mas concebe uma hierarquia que não é administrativa, uma hierarquia que chamaríamos judicial. Cada magistrado tem uma dose de autonomia e a instituição no seu todo tem autonomia, não recebe orientações do Executivo ou de nenhuma outra instituição, que visa que o seu fim é a defesa da legalidade. Representação do Estado, defesa dos cidadãos em várias vertentes. Claro que aquela que mais se expressa é a perspectiva criminal, o exercício da ação penal. Mas o papel do Ministério Público na defesa dos trabalhadores é fundamental. Os atos de conciliação nos tribunais, nas salas de trabalho, na proteção dos menores, dos ausentes, dos incertos, têm um leque de competências que pretendem proteger perante os tribunais e a confirmação da lei das pessoas, especialmente as mais desprotegidas. Mas num plano mais profundo, o Ministério Público acaba defendendo todos, no fundo é advogado de todos. A sociedade vive na base de um pacto social, a Constituição. E vivemos todos aceitando as leis da nação, do país. Não há Estados democráticos que não tenham por base o direito, não é? Pois não. Para que a democracia se consolide é preciso que haja um Estado de direito por trás dele, que tudo se faça na base daquilo que está regulamentado. E a própria vida social só é possível se nós cumprirmos as leis. Obviamente que cada um de nós é vulnerável à violação da legalidade, pode ser vítima de uma violação. As mais graves redundam em crime e desencadeiam responsabilidade criminal. Então está o Ministério Público aí para pedir que esta pessoa que se desviou das regras de convivência social seja punida. Para que Nós seja... já temos um ouvinte Já temos em linha. ouvinte, sim, está bem. Olha o aviso que vamos fazer aos ouvintes outra vez, como fazemos todos os sábados. Perguntas diretas, por favor, a fazer ao Dr. Mota Liz, Vice-Procurador-Geral da República, que está em estudo connosco. Francisco Rafael, de Benguela. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Pode colocar a sua questão. Sim, eu queria fazer alguma pergunta ao magistrado, ao Dr. Mota Liz, se realmente não conhece os problemas que o Porto do Lubito vive. Por exemplo, um trabalhador que é operador, com relação aos pagamentos monetários e com relação aos pagamentos monetários do desporto, quer dizer, há muita discrepância. Por exemplo, o operador aqui no Porto do Lubito ganha 25 mil kwanza. Desde sempre, na governação do José Eduardo Santos, não é? É que todo governante aqui retirava realmente lucro, retirava dinheiro. Mas por que o próprio trabalhador aqui não se faz sentir? E gostaria realmente de uma explicação, porque aqui também tem procuradora, quer dizer, aqui também tem tribunal, mas os tribunais também não resolvem nada com relação aos problemas do esporte, porque todos os PCA que vêm aqui são todos corruptos, também corrompem praticamente os próprios procuradores. Eu creio que a questão... Agora não sei se é por ser do Sul, quer dizer, que Luanda é Europa, e aqui realmente é outro mundo, né? Porque estamos a gemer mesmo, estamos a sofrer bastante. Gostaríamos realmente... Francisco Rafael, vamos ter mesmo que pedir que faça a sua pergunta, porque vamos ter outros ouvintes a perguntar. Dr. Mota Liz, a questão do salário em si não é uma questão que vos diga diretamente. Não é diretamente. A questão da corrupção e a questão. Mas a corrupção temos passado. Meu caro amigo Francisco Rafael, bom dia. Eu compreendo a sua inquietação, mas eu compreendo, mas cada questão tem que ser tratada em sede própria. A questão do salário tem a ver com os índices salariais que são aprovados pelo governo e aquilo que é a tabela salarial vigente da empresa. Isso não é com a PGR? Isto não é com a PGR. Entretanto, se algum trabalhador for discriminado, forem violados os seus direitos enquanto trabalhador, for despedido, for despromovido, sentir-se lesado nos seus direitos enquanto trabalhador, aí tem a PGR em Benguela, no Lubito, em
Em todas as províncias temos, nos tribunais, nas salas de trabalho, há um magistrado do Ministério Público que tem as portas abertas para receber os trabalhadores. A denúncia do Francisco Rafael faz também no sentido de os próprios representantes da PGR se deixarem corromper. Se haver casos, é verdade que a Justiça, os magistrados do Ministério Público e Judiciais têm que ser a reserva moral da sociedade se quisermos combater a corrupção. E a sociedade deve ser ativa nessas coisas. Aí onde forem identificados casos de corrupção de algum magistrado, devem ser automaticamente denunciados. E a lei pune mais severamente os atos de corrupção dirigidos a um magistrado que a um outro funcionário qualquer. Os instrumentos gastam lá. Desde logo, se há magistrados que se enveredem em atos de corrupção, não servem para a magistratura. Mas é preciso que não seja com palavras vãs, generalistas. Preciso dizer, o magistrado fulano, neste procedimento, agiu assim, deixou-se corromper. O Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público ou Judicial para os juízes, instaura imediatamente inquéritos ou procedimentos disciplinares e se identificar que há factos com relevância criminal, ordena a abertura de processo crime no Tribunal Supremo. O nosso DINIAP existe também para isso. Instruir processos por denúncias contra magistrados. Da denúncia? Eu tinha feito uma pergunta ao Dr. Mota, mas temos já o Evaldo Ferrão, que nos está a ligar de Luanda, e vamos dar prioridade às perguntas dos ouvintes. Evaldo, pergunta, está bem? Porque depois outro ouvinte quer ligar e nós não ficamos com muito tempo. Faça favor. Bom dia. Bom dia. Digníssimo Procurador. Bom dia, Evaldo. Da República. Doutor, eu queria saber, para começar a formular as minhas perguntas, se é normal ou se é possível, na instrução de um processo, na fase preparatória de instrução de um processo, um procurador que antes do processo ter sido levado à justiça, não é? Ou antes de ter sido formulada uma queixa, este procurador apareceu como se fosse um mediador, não é? Fora da justiça, e elaborou uma espécie de um acordo entre a parte lesada e a parte que estava a lesar alguém, e por caricato que pareça, após não existir sequência ou não existir acordo, este mesmo procurador é que está a instruir o processo. Estou a dizer, neste caso, o Dr. Motalis tem uma pessoa amiga que recorre a si porque quer resolver uma situação. Quer resolver sem litígio, é isso? Sem chegar... litígio, e diz, olha, eu vou procurar um procurador que se calhar lhes vai ajudar. Depois, estranhamente, o procurador novamente que está a instruir este mesmo processo. Muito com estas bem. ligações, são colegas, são acólitos. O procurador, além de exercer a função do procurador, é acólito na Igreja do Carmo, e a pessoa que lhe procurou também faz também a mesma coisa lá na Igreja do Carmo, na Igreja da Família, e recorreu a este procurador para ver se mediava. O procurador redigiu um acordo em ambas as partes. A outra parte viu que o acordo não estava equilibrado e disse, não, eu vou até a polícia. E quando foi até a polícia, extremamente este processo está novamente com o mesmo procurador. Caro amigo Evaldo, obrigado, bom dia para si. O Ministério Público também está ao seu dispor. Este quadro que relata pode levantar um clima de suspeição sobre o magistrado. Se ele terá atuado como amigo numa tentativa de conciliação, e depende de que factos é que terá tomado conhecimento, se neste litígio ou neste conflito entre os amigos, que ele tentou mediar, havia matéria de relevância criminal ou eventualmente coisas de interesse civil, negocial. Se tiver havido matéria de relevância criminal, também depende de que tipo de crimes é. Tratar-se-á de crimes públicos, privados, semipúblicos. Entretanto, seja como for, se ele tiver aparecido como mediador porque é amigo das partes, desde logo suspeito que ele apareça depois a instruir o processo, porque até tem algum juízo criado, não faz muito sentido. Mas sobre isto, qualquer das partes pode reclamar ao superior hierárquico deste procurador, daí a hierarquia do Ministério Público. Este procurador está subordinado
um outro magistrado, e no topo dessa hierarquia está o Sr. Procurador-Geral da República, que certamente tira este processo desse procurador, passa para outro. São os impedimentos, suspensões aplicáveis aos juízes. Que o procurador seja, realmente fica uma dúvida, não é? Leva a um quadro de suspeição que qualquer uma das partes pode dela reclamar, e obviamente que a reação do superior será retirar o processo e passá-lo para outro magistrado. Nós temos já em linha o Pedro Hilário, do Conde Cubango. A sua pergunta, Pedro, bom dia. Bom dia para si, bom dia para o ilustre convidado e os meus parabéns atrasadamente, né? Muito obrigado. Não, vieram mesmo na data certa, é mesmo hoje que a PGR faz anos. É hoje o nosso aniversário, Pedro. Com certeza, então reitero os meus parabéns. Eu tenho algumas questões, algumas perguntas a colocar ao convidado. Sim. A primeira pergunta é relacionada com o caso Manuel Vicente. Sim. Visto que a entrevista cedida pelo nosso presidente da República no final do ano aos jornalistas nacionais e estrangeiros, ele referia naquela mesma entrevista que era da competência do tribunal pedir a licença, ou seja, que se retirasse as imunidades do Manuel Vicente com que o processo tenha pernas para andar. A minha pergunta consiste no seguinte: a PGR já solicitou à Assembleia Nacional em pedir com que se retire as imunidades do Manuel Vicente com que o processo tenha pernas para andar, se já o fez ou ainda não fez. A segunda pergunta é relacionada ao caso do Zeno dos Santos, sobre alegada mobiliário que nunca o fez, nunca aconteceu. Como é que o processo está decorrendo também? E eu também tenho outra pergunta concernente à gestão de governação do general Egino Carneiro. Eu gostaria de saber como é que esse processo está até aqui, porque se calhar é um pouco desconhecido do Ministério Público. Então eu gostaria de saber como é que o caso está do Egino Carneiro também, como é que se está em que ponto de situação. E por outro, eu também gostaria de saber sobre algumas infraestruturas provinciais. Eu me refiro desta província aqui onde eu vos falo, Conde Cubango, Cunene, Mochico. Há muitas infraestruturas paradas, muitas obras paradas onde o governo investiu certos capitais, e eu gostaria de saber se não é o caso da PGR investigar os empresários que noutrora era da competência deles de dar seguimento àquelas infraestruturas e, por enquanto, as infraestruturas estão todas paradas, se tinham recebido algum capital do governo e não cumpriram, não fizeram a entrega, ou como é que é? Então eu gostaria de saber isso tudo também. Muito obrigado, Pedro Hilário. E bom dia aí ao Menongue, uma cidade linda, banhada por um rio fresco, agradável, uma cidade que eu gosto muito. Bonito, sim. Bem bonito, é. Bom dia às populações do Conde Cubango. A questão do deputado Manuel Vicente tem sido recorrente. É recorrente. Mas é um assunto que, à época, tinha ficado arrumado, pelo menos, se bem me recordo, não é? Sim. Terá sido má informação, falta de informação? A polêmica à volta do caso Manuel Vicente primeiro girou em torno do resgatar da competência, do reclamar da competência para apreciação, investigação e apreciação dos factos que lhe eram imputados pelo Estado angolano, por uma questão de soberania e socorrendo, suportando-se aos acordos de cooperação no âmbito da CPLP, que permitem qualquer Estado membro do tratado assinado pode pedir que se corra o processo contra um cidadão seu num determinado país, pode ter interesse em pedi-lo que ele seja julgado. Obviamente, tratando-se do vice-presidente do país, não fazia muito sentido, e até em defesa da própria soberania e imagem do Estado, que se permitisse que fosse julgado num outro Estado. É sensato que nestas condições o Estado angolano tivesse pedido: tudo bem, vocês apontam factos contra uma pessoa que exerce funções de vice-presidente, é deputado da Assembleia Nacional, eu quero ser eu apreciá-lo, quero que sejam os meus órgãos de soberania
Eu tenho soberania sobre este cidadão, embora os factos tenham praticado fora, lesam o interesse do Estado, mas os acordos permitem que eu os queira investigar e julgar, que ele seja julgado cá. Obviamente que isso levou a uma batalha política, judicial muito profunda, que terminou com a flexibilidade, a sensatez, da decisão dos tribunais judiciais, uma batalha que foi vencida em tribunais judiciais. Os tribunais judiciais portugueses, os tribunais portugueses decidiram, sim, transferir a competência para o Estado angolano. Ora, decorrente disso, a Procuradoria-Geral de Portugal transmitiu o processo, cópias do processo. O processo continuou com os outros réus que estavam a ser julgados em Portugal. Recebida a cópia, a Procuradoria-Geral. Obviamente que o tratamento deste processo deve ser feito à luz do ordenamento jurídico angolano, à luz da Constituição angolana. E vamos todos, enquanto cidadãos, temos a obrigação de conhecer a nossa Constituição. Temos cada um, no mínimo. Não precisamos conhecer as leis todas, mas a nossa Constituição temos de tentar ter ideia do que vem lá. E se olharmos para os poderes, as competências do Presidente, as prerrogativas, as imunidades do Presidente da República, muitas das quais extensivas ao Vice-Presidente, vamos encontrar, se não estiver enganado, no artigo 127, que só respondem por factos no exercício das suas competências por crimes estabelecidos aí na Constituição. Os atos que pratiquem fora do exercício das suas competências, eles só respondem passados 5 anos. Isso é da Constituição. O processo está cá, está recebido. Obviamente que se vão fazendo algumas diligências pontuais, mas o chamar a constituição do arguido, o desencadear do processo, não pode atropelar este comando constitucional. Dos 5 anos. Dos 5 anos. Vai bater em 2022. Por aí, pois, desde o término do exercício de funções. É a nossa Constituição, não uma norma superveniente. Não é nenhuma norma que foi criada ao abrigo da situação do deputado Manuel Vicente. É uma norma que já vem em 2010. E da Constituição ninguém pode ultrapassar, é da lei. Pelo que o processo está recebido, está a ser tratado na Procuradoria, mas um tratamento que tem em vista essa perspectiva constitucional. Quando chegar à altura exata, e mais uma vez tem que se pedir à Assembleia Nacional, se nesta altura continuar a ser deputado, as necessárias autorizações e também nesta altura sempre se vai olhar para as circunstâncias legais do momento, não é? E aquilo que estiver determinado no momento certo. Mas o processo está aí, foi cedido e estamos a tratá-lo à luz da Constituição e do ordenamento jurídico angolano. Caro amigo Pedro Hilário, mas colocou muitas coisas interessantes. Colocou muitas, algumas das quais nós temos aqui para colocar também. Inevitavelmente, quando se bate à porta da PGR, vem muito a fulanização, sobretudo das figuras mais conhecidas. Só que como temos outro ouvinte em linha, nós não nos esquecemos, Pedro colocou a questão do general Higino Carneiro, do deputado Higino Carneiro, colocou a questão do Zeno dos Santos, sobretudo no processo do imobiliário. E das infraestruturas provinciais. E das infraestruturas provinciais. Mas íamos deixar o Florino Janguelo colocar também a sua questão, que já está há muito tempo em antena, e como estas também já faziam parte de uma lista que tínhamos para a nossa conversa depois a posteriori, depois continuamos. Pode ser? Perfeito. Florino Janguelo, bom dia. A sua pergunta. Bom dia, Angola. Bom dia para todos os ouvintes que estão a acompanhar esse programa de Cabinda ao Cunene. Primeiro tenho para me dizer mesmo a PGR, os 40 anos que completa hoje. Então, por outra coisa, eu gostaria de saber o caso que se passou aqui na província do Bié, em particular no município do Cuito, do morto, dizem que chama-se morto-vivo. Então, o cidadão já era condenado, portanto, 20 anos. E ele dizia que cumpriu lá 7 anos. E depois de 7 anos, o cidadão que acusaram que ele é morto apareceu. Agora, como é que vai ficar? A família daquele senhor que falava que morreu vai indemnizar esse senhor que cumpriu os 7 anos de comarca? Por outra coisa, é que ontem acompanhei o noticiário, disseram que mais de 4 bilhões que foi recuperado aqui em Angola e fora do nosso país. Agora, gostaria de saber se é que esses mesmos indivíduos que estavam com esse dinheiro se vão na cadeia ou como é que é. Ou, por outra coisa, então esse dinheiro, para de ficar só no banco aí guardado, então poderia já distribuir nas províncias e ver as infraestruturas que estão em falta.
Por exemplo, nós aqui na província do Bié, tem um troço, parece de 30 km ou 40 km, que está sem terraplanagem, está mesmo aburacado. Então, com este dinheiro que já foi recuperado, gostaria de que o governo, pelo menos, olhasse muito mais também aqui na nossa província, porque essa estrada que liga Andulo-Cuito, se formos a ver também é uma estrada internacional. Porque foi Janguelo, mas Malange, isso é uma questão, Malange, questão mais para o Ministério dos Transportes ou das obras públicas. Nós vamos registar, as perguntas. Estamos juntos, amigo Florindo, bom dia e obrigado pela sua cidadania com questões pertinentes. Bom dia ao Cuito, gente linda, gente trabalhadora, o Bié. Muita produção no Bié, muita batata, muito milho. Bié quem te viu e quem te vê. Gente boa. Olha, meu amigo, as suas questões são pertinentes. Obrigado pelas felicitações à Procuradoria, que é sua, que é do cidadão. E nós estamos conscientes e vamos solidificando a nossa consciência que temos que servir, temos que estar próximo do cidadão. As nossas portas têm que estar abertas para servi-los. A nossa missão é servir o cidadão. Por isso, Florindo, eu vou começar por dizer o vivo morto. O vivo morto foi... Não é um caso PGR, é judicial, é PGR, porque houve um Ministério Público que acusou e houve um tribunal que condenou em primeira instância e terá eventualmente havido um tribunal superior que terá confirmado. Houve mediação da prova na primeira instância. Mas este caso está a ser inquirido, amigo Florindo, porque quando foi julgado, eu quero crer, não conheço, não li o processo, mas eu quero crer que terá havido um cadáver. Esse cadáver pode não ter sido deste que apareceu, mas houve um morto que tinha sinais de homicídio. Tem que se ver, não tendo sido este que apareceu, quem foi. E se na verdade esta pessoa que foi condenada estava ou não ligada às circunstâncias daquele cadáver. Eu não quero acreditar que o Tribunal Provincial do Bié tenha condenado alguém sem que existisse cadáver. A prova tinha que estar reunida. Mas essa é uma questão na qual ninguém toca, não é? Pois, portanto, agora, chama-se o morto-vivo, ok. Não seria aquele vivo. Aquele mas apareceu, houve um morto. obviamente que surge uma circunstância superveniente que é suscetível de desencadear um princípio, porque já estava o caso julgado, já havia a decisão da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, mas neste tipo de situações extraordinárias pode sempre surgir um recurso de revisão ou até mesmo de cassação. E é o que está a se passar. Por via desse recurso fica provado que ele não matou aquela pessoa, sai, mas obviamente que o inquérito vai ter que determinar em que circunstâncias, quem morreu e como foi condenado. E quem é que se matou os familiares, o outro morto? Quem matou o outro morto. Se os familiares devem indemnizar, acho que não, porque eles denunciaram a morte do seu familiar, deram testemunho, quem depois consolidou a prova, acusou e condenou foi o Estado, foram os tribunais. Aqui vêm os tais casos dos erros, né? Essas instâncias todas, julgamento, realização da prova em primeira instância, recurso, caso julgado, possibilidade, é tudo para garantir segurança e certeza jurídica, para evitar que ocorram erros judiciários. Mas ao longo da história da humanidade, dos sistemas judiciais, dos tribunais, o mundo está repleto de situações de erro. Apesar desses mecanismos todos para garantir certeza e justiça das decisões judiciais, aqui e ali surgem falhas, como esta, por exemplo, e que são reparados a mecanismos. Lembrei-me agora, há situações que são historicamente conhecidas, como Unidos, o caso do Sacco e Vanzetti. Precisamente. Foram condenados à morte e 50 anos depois de terem sido mortos foram considerados inocentes. Estados Unidos. Né? Que é e ocorrem, obviamente que não nos podemos, temos que nos penitenciar e corrigir, ver o que está mal. Mas aqui o importante é ter certeza que houve um corpo, não é daquele, onde é que esteve. E aqui a responsabilidade, obviamente, que tem que se pedir ao Estado, não é? Porque são os tribunais, falharam. A Constituição também prevê que por erros judiciais que prejudiquem alguém, é óbvio que ele queira vir ao Estado e pedir. O ouvinte Janguelo colocou mais uma questão específica em relação ao Bié. Ao Bié, é que temos já Benguela em linha. O dinheiro recuperado. Meu caro amigo Florindo, os 4 bis não vêm de uma pessoa. São vários processos no âmbito da recuperação de ativos, desde logo a questão do Fundo Soberano, que se recuperou devolvendo-se os recursos que estavam sob gestão de terceiros para a gestão do próprio Fundo Soberano, mas claro que os programas do Fundo Soberano hão de continuar com os recursos recuperados.
Outros recursos que têm sido recuperados, caberá sempre ao Executivo integrá-los e, no âmbito do seu programa de investimento, ou para o orçamento, ou os planos que o próprio Executivo tem, aplicá-los a bem da nação, infraestruturas, Mas a pergunta que o ouvinte fez é se quem devolve o dinheiro vai para a cadeia. Tem responsabilidade. Depende de cada situação concreta. Se no âmbito do mecanismo que levou com que o dinheiro estivesse à sua posse há fraude com relevância criminal, obviamente que há responsabilidade criminal. Se esse dinheiro foi lá parar por força de atos de peculato ou de atos de corrupção, para além da recuperação de ativos, principalmente há a responsabilidade criminal. Os processos correm para apurar a responsabilidade, pedir ao tribunal que os condene. Mas se eventualmente esse dinheiro estava lá por força de contratos e desencadeiam simplesmente a responsabilidade civil, obviamente que não é? É desencadeando, é implementando, executando esses contratos ou revelando as cláusulas que são prejudiciais ao Estado, rescindindo-os e recuperando os dinheiros para a volta do Estado e voltam para o circuito público. Aqui não haverá responsabilidade criminal. Mas se a sua fonte for criminosa, os atos que levaram à posse for criminosa, obviamente que o Ministério Público vai investigar, instruir, acusar e esperar que os tribunais depois julguem e decidam. As estradas não são com o Dr. Mota Liz, nós depois vamos arranjar um programa para falar das estradas. Eu compreendo das estradas. Dr. Mota Liz, tem agora para conversar consigo o Joaquim Venâncio. Joaquim, faz favor, bom dia. Estou em linha. Faz favor, somos todos ouvidos, Joaquim. Todo o Ministério Público em Angola está a ouvir. Sim, muito bom dia. Sim, bom dia, Joaquim. Feliz fim de semana, feliz sábado, antes de tudo. Obrigado e feliz aniversário para a Procuradoria, para si também, para o Ministério Público. Muito obrigado. Senhor Procurador, eu tenho duas questões para colocar. Faz favor. A primeira questão é que, a nível nacional, há assalto à mão armada. E nós só temos 2 ministérios que controlam e que têm a licença de importar as armas. Então, por que os laboratórios desses ministérios não fazem, quando há morte por crime de ação armada, não fazem testes? Por que os senhores que controlam esse ministério não trabalham? Eles ganham o salário, porque nós sabemos que os senhores, o Estado gasta muito dinheiro para pagar os responsáveis. É isso. Então, a nível do país há problema de bandidos, enfim, mas parece que os 2 ministérios não fazem nenhum. E nós há um slogan do Estado que diz que se és consciente, entrega já sua arma. E os funcionários desse ministério, quando largam, levam as suas armas para casa. Será que não são mesmo esses que à noite emprestam as suas armas para poderem fazer ações? A segunda questão. Sim. A segunda questão. Sim, por favor. Nós estamos a assistir que o dinheiro está sendo entregue, muito dinheiro, enfim. Por que não mencionam as pessoas que o fulano de tal, com nome tal, entregou os seus valores? Será que é assim que mais tarde recebem o título de heróis, uma vez que nos prejudicaram tanto, as estradas estão a nos matar por causa do dinheiro das lixas e os roubos? É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo Joaquim Venâncio. A questão das armas tem diretamente a ver com a PGR? Não, embora ela esteja relacionada com a criminalidade violenta, e ele coloca bem a questão. Olha, amigo Joaquim, deixa-lhe dizer que, infelizmente, fruto de um passado recente de guerra, o país perdeu um pouco o controle das armas. Houve uma grande proliferação de armas. Tem estado a fazer um grande esforço. O Executivo, por via da Polícia Nacional, criou uma comissão de recuperação das armas. Essa comissão tem estado a trabalhar e tem estado a apresentar relatórios regulares, mas a sensação geral, e eu também enquanto cidadão, de qualquer cidadão, é que ainda continua uma grande proliferação de armas. Eventualmente, também leva-me a pensar que não haja suficiente controle dos paiôs e das armas nos quartéis. Vamos esperar que o Ministério da Defesa, o Ministério do Interior e as empresas de segurança que têm arma reforcem um mecanismo de controle das armas para podermos ter uma sociedade mais segura. Ora,
os laboratórios controlam as armas, fazem os exames das armas. Quando há um crime de homicídio, quando há um assalto e a arma é recuperada, na investigação criminal passa necessariamente pelo exame balístico e da própria arma. Mas isto nem sempre, como não há um controle exato por número das armas que existem no país, nem sempre nos leva a quem é o detentor desta arma. Existe essa dificuldade. Certamente, caminhando para a normalidade, isto leva tempo, quando este controle foi feito, quando as pessoas, cursivamente, e aqui vem um apelo para as pessoas que ainda têm armas, a posse de arma até pode ser um crime simples, mas cometer um crime com uma arma de fogo é gravíssimo. Uma pena que atingiria 12 anos é capaz de disparar para 16, para 20, porque tinha uma arma de fogo. E a própria posse hoje é punida severamente. Então as pessoas não têm que ter armas. Temos que passar por um modelo, tendo falhado o período voluntário de entregas. A Polícia Nacional passou por período cursivo. As pessoas que estão apanhadas com armas são processadas, são julgadas, são condenadas. Mas essas armas são um fator de grande instabilidade, porque as pessoas cometem os crimes violentos, assaltos, homicídios, com as armas que têm. E a segurança do país é bom para todos, é bom para o investimento, é bom para a estabilidade, é bom para a boa nação que precisamos. Daí que, se calhar, esta preocupação cívica do amigo Joaquim, de certeza que está a ser escutada, e nós temos estado a colocá-las também nas nossas análises sobre a criminalidade, há quem tem esta obrigação de aperfeiçoar os métodos, os mecanismos de controle do armamento que o país tem. É difícil, porque foram várias décadas de guerra e ficou muita arma. Eu estava a ouvi-lo falar e estava a lembrar-me de períodos onde tínhamos até casos de paióis perdidos na mar. Paióis perdidos, explosivos nas lixeiras que as crianças acabavam por se atingir. Enfim, não tem sido um percurso. E depois a pureza de quem tem arma, os agentes de defesa e segurança, os agentes de proteção, o controle geral do armamento, mas é uma tarefa que o Ministério do Interior, a Polícia Nacional, tem estado a levar, esperando que tenham muito sucesso nisso, nos possam oferecer mais paz, segurança e tranquilidade para E a temos nação. aquele pequenino pormenor do nome das pessoas que entregam o dinheiro. Pois, meu caro amigo Joaquim, é óbvio que houve um processo de repatriamento voluntário, estamos agora na fase de repatriamento coercivo. Certamente que aqueles casos de pessoas, e têm sido ditos, a recuperação dos dinheiros relativos ao Fundo Soberano, foi dito que foi decorrente de negociações entre o Fundo Soberano e a empresa do Jean-Claude, que geria os fundos, e é publicamente dito que deles foram recuperados. Os outros dinheiros que foram sendo recuperados, certamente que vão ser instaurados processos. Começam com uma fase de instrução, de investigação, que é secreta, na fase de inquérito, instrução preparatória, que é secreta, mas eles depois evoluem necessariamente para uma fase pública. A partir do momento que se introduz a acusação em juízo, há um despacho de pronúncia, o processo é público. E todos nós, enquanto cidadãos, vamos saber quem são as pessoas. As pessoas que fizeram voluntariamente e durante aquele período amnistiado poderão ter os seus nomes resguardados? É negociável? Em princípio, sim, é negociável. Podem, não precisa estar a expô-los, porque há aqui uma espécie. A lei de repatriamento voluntário transmitia a ideia de uma certa amnistia, uma verdadeira amnistia. A pessoa devolve e, obviamente, que apaga-se a responsabilidade criminal. Não é? O Zimbábue, com o processo de amnistia, recuperou quase 90%. Pronto, historicamente. Eu confesso que fico com algumas reservas quanto a essa cifra dos 90%, porque para determinar que um país recuperou 90%, tem que ter o levantamento exato de quanto saiu. E os dinheiros que saem fraudulentamente, dificilmente se tem o controle do que saiu, especialmente num contexto como o nosso. É difícil dizer que esse país saíram de forma fraudulenta X, porque foi saindo ao longo dos tempos. Então, é difícil de uma recuperação substancial de valor, tudo bem, mas pode ser que o Zimbábue tenha organizado, tenha tido um levantamento global daquilo que foi desviado do erário público. Sim, mas faz sentido, se foi desviado ilegalmente, é difícil saber complexa, quanto é que foi. Uma cifra complexa. Domingos Manuel, a ligar-nos da Lunda Norte. Alô? Muito obrigado, bom dia. Para conversar com o Dr. Mota Lix, faça o favor. Amigo Domingos, bom dia. Muito bom dia. Está a falar do Dundo, do Lucapa, do Cambulo, do Quango. Dundo. Grande Dundo. Bom dia ao Dundo, bom dia aos meus amigos do Dundo. Vivi muitos anos no Dundo, gosto muito daquela cidade, faz parte da minha vida. Muito obrigado. Então diga, amigo Domingos. Muito obrigado pela oportunidade. Então, a minha questão é a seguinte: nós estamos em combate aos crimes de peculato
assim também da corrupção. E se se vê, nós temos muitos processos. Vai ter que falar um bocadinho mais alto, Domingos. Quase que não o ouvimos. Sim, eu dizia o seguinte, que nós estamos no âmbito de combate à corrupção, como também os crimes de peculato. Sim. E temos muitos processos que estão ao tribunal. Sim, sim. Muitos processos para tratamento desses crimes. Mas o que se vê, há muitos desses que estão implicados e continuam a exercer os seus trabalhos. Uhum. O governo. Sim, continuam a exercer o seu trabalho, o governo. Isso nos deixa muito preocupados, porque essas pessoas estão com um cadastro sujo ou estão com um perfil não aceitável para o cumprimento desse trabalho ao governo. E a sua pergunta é? E a minha pergunta é a seguinte: como é possível esses indivíduos continuando sempre a prestar os seus trabalhos, que estão nessas condições? Meu caro amigo Domingos, questão boa, pertinente. Amigo Domingos, depende da fase do processo. A simples denúncia ou a simples abertura de um processo de que um determinado funcionário, independentemente do posto que ele tenha no Estado, tenha cometido algum crime de peculato ou corrupção, não traduz a ideia de que há certeza de que ele cometeu. Vigora o princípio da presunção de inocência. Ele tem que ser investigado. Ele pode ser inocente. Se ele é imediatamente exonerado, também estamos a criar prejuízos. Ele pode, pessoalmente, por uma questão de ética, princípios, colocar a lugar à disposição ou até ser convidado a deixá-lo. Mas na fase de investigação, na abertura do processo, há apenas suspeitas. O Ministério Público trabalha na base de juízos de suspeita. Tem que buscar elementos que venham trazer a prova de que aquele crime ocorreu e que aquela pessoa, naquelas circunstâncias, o cometeu. A partir do momento que a gente consolida os juízos de suspeita, fizemos a acusação, exercemos ação penal, acusando aquela pessoa, introduzindo os feitos do processo em juízo. O juiz, ao recebê-los, aprecia-os e pronuncia-os ou não. E aí vai surgir do tribunal um juízo de probabilidade. Nós trabalhamos na base de indícios que começam frágeis, que se vão consolidando, são mais fortes na acusação, mas depois há um juízo de probabilidade quando se pronuncia. Ora, a partir da acusação ou da pronúncia, aí sim já o cidadão eventualmente o tribunal pode determinar que ele se suspenda, que ele deixe de exercer a função se houver perigo. Mas também, eventualmente, se há um processo e em instrução preparatória se identificar que os indícios de suspeita são muito fortes e for aplicada alguma medida de coação ao arguido, pode o Ministério Público determinar que ele deixe de exercer determinadas tarefas para evitar o perigo de continuar a atividade criminosa. Obviamente que isto não pode ser eterno, não é? Por isso é que a lei estabelece prazos muito claros, tal como a privação da liberdade e as outras medidas de coação que podem ser aplicadas. Mas é interessante que nenhum dos ouvintes, percentualmente parece-nos quase ninguém, pergunta: e se a pessoa for inocente? E se depois de todo este nome nos jornais, na imprensa, nos tribunais, se concluir que a pessoa é inocente? Quase que ninguém Por isso é que nesta fase de fragilidade de indícios, procura-se sempre preservar o bom nome. É verdade que há o direito à informação também. As pessoas têm o direito de saber se foi instaurado algum procedimento criminal contra determinada pessoa. Mas preserva-se os factos porque pode chegar-se à conclusão que até não, que é inocente. E são muitos os casos que as pessoas são inocentes. Há denúncias até caluniosas. Há denúncias que são honestas, sinceras, os factos, conseguem provar os factos. Há condenação, a acusação, a condenação de qualquer cidadão
pela prática de algum crime, tem que ser sustentada numa verdade material, em factos provados. Claro. Então, e é nesta fase, em toda ela, pronto, vigora o princípio da presunção de inocência. Mota Liz, nós temos aqui pessoas que são sagradas, sobretudo porque são únicas. As senhoras quase nunca ligam para este programa. Nunca ligam. Há uma única senhora que liga, que liga quase todos os programas, que é a Júlia. A Júlia Matia liga-nos do Kwanza Sul. Vai ser a nossa última ouvinte em antena nesta troca de bola direta com o Dr. Mota Liz, que depois nós também temos aqui algumas questões bastantes para lhe colocar. Júlia, coloca a sua questão, o Dr. Mota Liz está aqui só para lhe responder. Ok. Sim, muito bom dia, doutor. Bom dia, Paula Simone. Bom dia, Rádio Nacional de Angola. Bom dia, Júlia. Parabéns, e já os meus parabéns para mais aniversário da PGR. São 40 anos, são muitos anos, Júlia. Estamos a ficar mais velhos, né? Muita maturidade. E isto só para lhe servir, Júlia. Para servir o cidadão. Tá bem, tá de parabéns. Obrigado, Júlia. A primeira pergunta, eu queria saber que avaliação o doutor pode fazer sobre a defesa da legalidade do país. Que avaliação faz sobre a defesa da legalidade do país? A segunda pergunta tem a ver com o caso do cantor Robertinho. Sim, segundo o noticiário de ontem, dizia que foi posto em liberdade porque a PGR ainda não concluiu o seu processo. Queria saber se porventura a PGR mandar chamar novamente e os processos não estarem concluídos, ele vai estar detido, e se não tiverem concluído na altura em que tiver detido, será novamente posto em liberdade? Será que esta prática não atrapalha o processo? Perfeito, Júlia. A terceira e a última pergunta. Que PGR teremos daqui a 10 anos? Boa pergunta. Aos 50. Uma visionária. Uma PGR cinquentinha. Daqui a 10 anos. Olha, eu espero, quero, pretendo, gostaria de ver uma PGR mais atuante, que garanta mais legalidade, que sirva melhor o cidadão. Eu acredito que vamos caminhar para esta direção. Uma PGR integrada por magistrados mais entregues à causa da lei, à causa do cidadão, à causa da justiça. Magistrados com bastante maturidade, com bastante experiência. Mais magistrados, em número suficiente para atender o país todo. Para atender a reforma da justiça, para atender o cidadão lá onde está, onde tem problemas com a lei, onde precisa de suporte da lei, onde precisa das instituições para buscar a justiça. E estou a crer que daqui a 10 anos tê-la-emos. Nunca é suficiente, as coisas nunca são completas no seu todo. Por isso, a necessidade de trabalhar e continuarmos a aperfeiçoar daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, continuarmos a ter necessidade de aperfeiçoamento, mas espero, e com a Júlia e com todos nós, com todos os cidadãos aí no Kwanza Norte, que tenhamos uma procuradoria. No Kwanza Sul. Uma PGR, um Ministério Público mais atuante, mais presente, mais disponível, mais eficaz no atendimento das necessidades do cidadão. O Robertinho é um processo. Também eu vi, acompanhei o processo enquanto esteve na investigação criminal, na fase de instrução. Na altura chegou a ser determinada na base de um pedido fundamentado em razões de saúde. O Ministério Público acabou cedendo, ou determinando que passasse de prisão efetiva para prisão domiciliária. E o processo evoluiu, acredito que terá ido ao tribunal. Não conheço quais são os fundamentos para terá sido, pelo que eu vi, não tenho certeza, mas pelo que eu vi publicamente, terá sido o juiz a determinar que aguardasse em liberdade. Há vários fatores para aguardar em liberdade. Primeiro são os prazos. Se tiver decorrido os prazos estabelecidos na lei, o cidadão, qualquer cidadão que esteja privado de liberdade, o magistrado deve determinar que ele aguarde os ulteriores termos do processo em liberdade. Vai responder em julgamento em liberdade.
Perguntava... Aliás, foi o caso do Zeno dos Santos, não é? Também. Foi a questão de foi o caso. Perguntava ao ouvinte Júlia se, eventualmente, as coisas não se concluírem, se o PGR podia voltar a pedir a privação dele, se podia sair. Não. Depois dele sair em liberdade, em princípio, não, salvo se ele cometer outro crime ou violar gravemente as condições que ele foi, voltar a repetir o crime, voltar a ter sinais só nessas circunstâncias. Do contrário, ele não volta, só se tiver indicações de que vai fugir, vai perturbar as coisas, mas em princípio não, ele vai responder. Ele só poderia voltar-se em caso de julgamento, se o tribunal entender que deve julgar, levar ao julgamento, se haver pronúncia, se haver julgamento, chegar à conclusão que é culpado e condená-lo. O tribunal também pode chegar à conclusão que não é culpado, que ao abrigo da presunção de inocência, ou indúbio por réu. Temos que nos habituar um pouco ao ritmo que têm os processos jurídicos, não é? Pode. Não é... E ele não volta para a cadeia, mas se ele for condenado, obviamente... E há processos que são processos lentos, não é? São processos tempo, lentos. Há uns que levam anos. A segurança jurídica, requer que os processos tenham atos que garantam o contraditório e a busca da verdade, para que no final o juiz, ao condenar, condene com certeza, faça efetivamente juízo. Apesar de tudo isso, há falhas, mas estes atos todos, estas morosidades, são atos garantísticos para que no final aquela pessoa que vai ser julgada, apreciada a sua culpa, por ter entrado em contradição com a convivência social, com as normas de convivência, seja punida pelos atos culposos, dolosos, ou mesmo que realmente que eles sejam imputados, que ele efetivamente tenha cometido. Mas como, especialmente por direito penal, condenar é sempre pesado, as penas são sempre pesadas, é preciso que se desenvolvam estes atos todos para que se evite condenação de inocentes. Ou seja, se por um lado é normal que nos apeteça ver os culpados a serem castigados, também será humanamente justo que pensemos e se não forem culpados. Pois é. Não é? Nem que nos coloquemos um pouco na pele das pessoas. A primeira pergunta da nossa ouvinte foi a defesa na legalidade. Que ideia tenho da defesa? Temos estado a melhorar muito na defesa da legalidade. Há muitas falhas ainda decorrente do nosso próprio estágio de desenvolvimento, das nossas circunstâncias, da nossa educação, da educação cívica do cidadão. Os nossos 40 anos foram marcados por um mês de confraternização, de convívio, de interação com a comunidade, de palestras, de educação. A grande incidência era de educação, era desta aproximação do Ministério Público ao cidadão, escancarar das portas, falar com o cidadão e, acima de tudo, de educar. A nossa consciência jurídica deve aumentar no sentido de respeitar os direitos do próximo, realizar os nossos direitos no âmbito dos limites estabelecidos na própria lei. As instituições têm que ser servidas por pessoas mais servidoras do que se servem das instituições para servir o interesse do cidadão. Obviamente que a legalidade deixará de ser menos violada. Há violações da legalidade e o cidadão em também vários parece conflitos. ganhar essa consciência. Precisamos todos ganhar essa consciência e as instituições servirem mais. Mota diz, nós vamos ouvir uma música que se chama Loucos. A proposta é do Mendes Jacinto. Perfeito. É da equipa de produção. Ótimo. Rita Nogueira, Dário de Castro, Pedro Manuel e Mendes Jacinto, a equipa de Sábado às 10h10. Logo a seguir, a entrevista com Mota Liz, mas agora fazemos as perguntas nós, os jornalistas. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece, e se tem são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Deus já nos fez, mas muitos ainda se fazem do jeito que falam, não é do jeito que agem. Da corrupção, todos os dias reclamamos, mas quando somos promovidos, posto lá também roubamos. Aqui poucos pensam no bem comum, é só no comum, micha. Mesmo sem pressa pagamos, corrompemos só pra não ficar na bicha. Há muito que andamos em contramão, muitos parecem sérios, mas não são. Já temos mulher, mas na rua quase todos temos amantes. Me fala não, tá dizer que o outro é arrogante, ele próprio não é humilde. Esse assim não é bruxo, no mínimo já fumou weed. Colocamos pessoas erradas no lugar certo.
Erro, estão sempre na igreja, mas quando há problema correm logo nos quimbandeiros. Quando outros ganham batota, só quando é a vossa vez é que tá bom. Outro estudou, arranjou emprego, porque não, é por ser latão. É tipo falar de satélite, fico logo mal disposto. Quando arranjamos um lado, estragamos no outro. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Do nada te metem no grupo do WhatsApp, estamos todos lá. Se a notícia é verídica ou não, só queremos ser primeiros a partilhar. Temos muita vontade, mas pouca seriedade. Por isso é que hoje até palhaços estão a virar celebridades. A culpa não é só da mídia, o povo gosta de mediocridade. Acham graça em coisas fúteis, batem palma em coisas inúteis. Rabo grande tá na moda, boi de make-up na cara, você assusta. Só vejo niggas com puxinhos, cabelo na cara e damas com peruca. Não há jornalista, não há cantor, aqui todo mundo chupa. Luandina, Tigra, Nocale, Eca, Cuca. Antes era sumo, agora estamos a ver fumo. Moço bem bonito, afinal é gatuno. Esses jovens só pensam em namorar e fale, bebê bué. E esses cotas não podem ver mulher, corre logo pra corromper. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Está percebida a opção em relação à música. Não basta dizer, é preciso fazer. Bom, parece que nos sobram aqui quase 30 minutos, menos 30 minutos, 20 minutos, para alguns dos temas quentes. Eu gostaria de começar, Motaliz, pela questão do Norberto Garcia. Aqui na Rádio Nacional de Angola tivemos discussões editoriais muito acesas. Porquê é que o Norberto Garcia é um caso de exceção se num processo houve 3 absolvidos? Porquê que é um caso? Porquê que se tornou um caso de exceção? Ou não se tornou? Pois, se calhar polemizou-se muito o caso particular do Norberto, não é? Mas a polémica à volta da discussão de juristas, comentários de juristas e outras pessoas foi no sentido crítico relativamente ao pedido de absolvição por parte do Ministério Público. Mas se calhar é uma ignorância, perdoa-me a expressão, da natureza, da essência do Ministério Público. A versatilidade. O Ministério Público está sujeito ao princípio da objetividade. O Ministério Público investiga, acusa, mas na base dos factos. O Ministério Público não é parte no plano material, no processo penal. Não. Tal como acontecem as partes no processo civil que se degladeiam. No processo penal é o Estado contra um membro da sociedade que violou as normas de convivência do Estado. E o Estado, na base das normas, vem pedir puna-me. Mas o Estado criou um órgão independente, que são os juízes, o tribunal, no sentido estrito, que vai apreciar esta posição do Estado em que o próprio tribunal se integra, da coletividade da sociedade, para determinar se este seu membro deve ser sujeito a uma sanção penal. Ora, o Ministério Público representa a lei, representa a coletividade. Ao representar a lei e a coletividade, ele não vai como um mecânico, como parte, que pede apenas a condenação. E depois, se calhar, as pessoas não percebem que no início, quando há uma denúncia a um processo, são juízos de suspeita, são indícios frágeis de suspeita. Obviamente que o Ministério Público, se vejo indícios de suspeita, abre processo, constitui arguido nos termos das normas processuais. Ou seja, das 3 pessoas que foram inocentadas nesse processo, o que faz este caso diferente é o facto de ter sido o próprio Ministério Público a pedir. Mas é sinal de maturidade, é sinal de
Amadurecimento é sinal dos 40 anos ou mais. Um Ministério Público mecânico iria ir, não vai inventar factos. Eu tive elementos, indícios que me levaram à acusação. O juiz encontrou indícios que levaram à pronúncia. Mas o centro privilegiado de realização da prova material é o julgamento, que é a mediação em que o juiz, as partes todos, é a ampla realização do contraditório, em que a acusação e a defesa estão lá, colocam todas as suas razões de facto e de direito. Neste centro, sempre se pode chegar à conclusão que, afinal, aquilo que nos levou a acusar e a pronunciar, há elementos que eventualmente vão excluir a ilicitude. Estava inicialmente visto que houve um facto típico praticado, mas chega aqui, chega a essa conclusão no final, no cenário, no teatro, se quisermos, do julgamento. Acaba chegando à conclusão de que estes elementos, em função dos elementos de prova trazidos nesse cenário, afinal não foi. E aí o Ministério Público tem que ter a idoneidade, o princípio, a obrigação de dizer não, eu acusei-o, mas afinal essa pessoa é inocente. E não é só aí. O Ministério Público até pode pedir que condene, o Tribunal pode condenar. O caso ainda não é julgado, é precário. Se haver recurso em sede de Tribunal Superior, o Ministério Público no Tribunal Superior pode vir pedir, apesar de condenado, vendo o processo, os factos, a prova, chega à conclusão que essa pessoa não é culpada. Porque há uma causa de exclusão da ilicitude, há uma causa de justificação da culpa, ou até não praticou o crime. E ser o Ministério Público, eu filo muitas vezes a nível da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, onde eu, enquanto Procurador-Geral Adjunto da República, representei o Ministério Público. Foram várias as ocasiões que eu pedi, não, ele não cometeu o crime, absolvam-no. Esta é a versatilidade, é a objetividade do Ministério Público, que só persegue a legalidade e não uma pessoa obcecada pela condenação a qualquer custo. Olha, não. tenho aqui um monte de perguntas. Vamos embora a ela. Não nos estiquemos só com uma. O ser-se figura pública... Eu já percebi que o truque anda por aí. O ser-se figura pública... traz responsabilidades a todos os níveis, traz benefícios se as pessoas forem profissionalmente competentes e traz também um excesso de visibilidade que pode nem sempre ser justo e que pode até levar a acusações. Por exemplo, a história da perseguição à família ponho aspas nesta perseguição, à família do ex-presidente da República e do presidente emérito do MPLA é uma questão que tem sido recorrente, não é? Isabel dos Santos diz que é uma perseguição, a Tchizé diz que é uma perseguição. O que é certo é que estas pessoas, sendo figuras públicas, não têm muito como estão sujeitas a isso. Quando a gente se mete para o exercício de funções públicas, para o exercício da política, exposição política, cargos públicos, estamos sujeitos a isto. A vulnerabilidade de vermos... Agora, o mito da perseguição temos que eventualmente analisá-la numa perspectiva política, numa perspectiva judicial. Vocês têm muitos casos de anónimos? No plano político não faço nenhum comentário se há perseguição, se não há, acho que não. Mas a dinâmica do tempo, da vida, das coisas, traz reflexões diferentes sobre os fenómenos sociais e sobre a atitude das pessoas nesse mesmo contexto social. No plano judicial não posso não posso aceitar que se diga que haja perseguição. Qualquer denúncia, qualquer um de nós está sujeito a denúncia. Se a Paula for denunciar que um motorista anda a atropelar, a violar, a matar, independentemente da minha inocência ou do caráter aparentemente polido, civilizado que tem, o Ministério Público tem que investigar, vai investigar. Mas eu não serei condenado senão na base da prova que se fizer, tendo até o direito à minha boa reputação. Se chegar à conclusão que a Paula denunciou caluniosamente, também tenho o direito de pedir que se responsabilize pela denúncia caluniosa que fez. Para a reposição, não reponho, obviamente, já manchou o meu nome, mas qualquer perseguição no plano judicial, no plano processual e no plano criminal em particular, tem que ser sustentada em factos. Só se os factos não existem. Se os factos existem, nós também temos que ter a humildade de assumir a responsabilidade pelos nossos factos. E temos a humildade de dizer, eu fiz nessas circunstâncias, se calhar não tive consciência, mas o quadro é este. Se eu não fiz, também tenho todos os meios para defender a minha inocência. Neste quadro, não vejo... Tem muitos casos de ilustres anónimos. Eu não gosto nada da expressão anónimos, porque todas as pessoas têm personalidade jurídica. Mas tem muitos casos de pessoas que não tenham esta visibilidade também no campo político.
Tem, é geral. Então, quantas pessoas, as cadeias estão cheias de pessoas, quantos processos são instaurados, pessoas a mais, jovens que não deveriam estar na cadeia, se não cometessem crimes, porque cometem crimes, temos que fazer estudo sociológico do crime, que circunstâncias impelem as pessoas ao crime, quanta gente sem visibilidade está na cadeia. O problema é entrar em colisão com a lei, especialmente com a lei penal. Se nós tivermos o nosso comportamento, eu ao gerir um recurso público tenho que saber que não é meu, e eu não posso colocar à minha disposição. Mas, por de exemplo, maneira. Mota Liz, no caso de Isabel dos Santos, a Isabel tem um processo contra ela, mas também apresentou queixa. Obviamente, como vê o e tratamento desse outro igual. processo quase nunca se fala. Pois ela, Estou a dizer no senso eu comum. creio que o primeiro inquérito que foi aberto a nível da Procuradoria foi decorrente de uma denúncia feita pela engenheira Isabel dos Santos. Denunciou, fez uma denúncia e nós, claro, é cidadão. Contra o PCA da Sonangol. Contra o PCA da Sonangol e abrimos o inquérito, o processo corre. Se calhar já teria concluído se ela estivesse disponível para colaborar. Não está fora, tem as suas razões, mas está fora, não as questiono. Estão justificadas as razões? Quero esperar por fim, eu não lido diretamente o processo, o magistrado conduz o inquérito. E depois há uma denúncia pública de irregularidades ocorridas na gestão. Se há uma denúncia pública de factos que podem consubstanciar crime, na mesma objetividade do Ministério Público, o Ministério Público tem a obrigação, tem o dever, sob pena de estar a omitir o cometer crime. O Ministério Público tem o dever, se os factos tiverem um mínimo de consistência, e foram ditos publicamente, de falhas na gestão de recursos financeiros, é óbvio que se abre um inquérito. Enquanto cidadão, enquanto gestor, qual é a minha obrigação? Defender-me, provar que eu não usei por interesse próprio, fiz uma correta aplicação daqueles recursos, mas com prova, com os meus advogados, com os meus documentos, com o meu suporte, e o inquérito ou avança se chegar à conclusão que geriu-os mal, a regra de gestão, desviou do seu fim normal, seu fim público e aplicou-os a fins privados, e aí a pessoa é responsabilizada, o processo vai até o tribunal, ou chega-se à conclusão que afinal não, até aplicou bem, não se viu aquele contrato, havia um contrato que permitia que fizesse esses pagamentos, e está tudo correto e o processo é arquivado. É só isto, não tem mais nada, não tem prescrição. Qualquer um de nós que vai exercer funções, cargos públicos, especialmente os gestores, tem que ter consciência que estão sujeitos a isso e que a gente vai gerir bens, património que não é nosso. Sim, e aceitar um Somos cargo público servidores. implica necessariamente... Vamos fazê-lo no interesse público, nos limites do que as nossas competências nos estabelecem. Mas nós chegamos a um estado de anarquia que ao assumir pensamos que fôssemos donos de tudo, podíamos fazer o que quiséssemos. Não é. E somos responsabilizados por isso. Temos que assumir a responsabilidade. Bom, começamos com o caso da Isabel, vamos continuar em família. Portanto, a Isabel tem um caso contra ela e tem um caso dela contra o PCA da Sonangol. Situações diferentes, factos diferentes. No caso de Zeno dos Santos, portanto, havia corria-se o risco de excesso de prisão preventiva, portanto, Zeno dos Santos foi libertado, tem um processo que já transitou para o tribunal, continuamos sem data, que é o processo dos 500 milhões. Sim, já está no tribunal. O tribunal, creio que estava em fase de instrução contraditória, vai entrar a fase da pronúncia e depois da pronúncia vem a fase de julgamento. Primeiro, a acusação, e deixa-me cá desmistificar, Paula, permita-me um segundinho para desmistificar algo que anda a pairar aí também nas redes sociais e na opinião pública. Quando as pessoas, depois da acusação, veem nas redes sociais a peça da acusação escancarada, criam logo a conclusão de que o Ministério Público está a lançar para... Eu próprio já fui interpelado várias vezes. Mas como é que vocês estão a deixar escapar? A fase secreta do processo é até a acusação. Na acusação, o tribunal, ao receber a acusação, o chamado exercício da ação penal, o Ministério Público acusa por estes fatos, o tribunal manda notificar os advogados, a defesa. Obviamente que a fase de secretismo vai se fragilizando. O réu é notificado disto. Aquela peça sai de um processo secreto para a mão do réu, com o seu advogado, para mais mãos, e depois vem a pronúncia. A partir da pronúncia o processo é público. O juiz pode colocar algumas restrições, mas a informação que está lá já não é secreta.
o secretismo acabou, o processo torna-se mais público. Daí que quando sai dali, não é que haja fugas no seio do Ministério Público, haverá em algumas situações. Também há. A lei responsabiliza o funcionário, o magistrado que fazer escapar ou fazer sair, quase que dá vontade de dizer aquela frase infantil. Contida. É muito feio vazar informação confidencial. Feio. E é muito grave e é gravemente punido. Ninguém quer perder emprego, ninguém quer ser preso, ninguém quer ser responsável. Dá até responsabilidade criminal. Os funcionários, os magistrados sabem disso. Mas depois disso é um espaço público que entra o verdadeiro contraditório. Pois, mas no caso do Zeno dos Santos temos... está nestas fases. Está lá nesta tribunal, fase um dos processos. Um dos processos, são dois. O processo da transferência dos 500 milhões para a Inglaterra, que era a garantia para um eventual financiamento que seria concedido ao país. Esta é uma coisa. Está lá e não está só o Zeno, tem outras pessoas, não é? Isto está lá correto. Mas lá está, defesa, só se fala do Zeno. Pois é o mais, se calhar, publicidade, mas tem o ex-governador, também se fala, tem outras pessoas. Sim. Tem outras figuras públicas. O outro processo tem a ver com a gestão do Fundo Soberano, não é? Que é o tal projeto imobiliário que levou o projeto, dos projetos, são várias operações financeiras feitas no âmbito do investimentos imobiliários do fundo e que eventualmente terão sido detectadas irregularidades. Estou a falar de informação geral, não li o processo, nem vou falar de dados concretos do processo. Este continua a investigação. Foi na base deste que, excedido o período de prisão preventiva, porque na base desse processo ele teve que ser preso, foi aplicada a medida de coação de privação da liberdade, mas tendo excedido sem que o processo tivesse concluído para introduzi-lo em tribunal, obviamente, por dever legal, ele teve que ser restituído à liberdade. Foi no mesmo processo em que terá sido constituído arguido Era isso que íamos perguntar. Jean-Claude Moraes. Entretanto, obviamente que a gestão do fundo, a responsabilidade de direito enquanto gestor, era do Zeno, que era o presidente do fundo. Jean-Claude apareceria como uma espécie de parceiro nas operações do empresário, fundo. Não é? Empresário a quem terão sido confiados os recursos do fundo para a sua aplicação. Ora, inicialmente, desta aplicação imobiliária, identificou-se que a responsabilidade era uma espécie de participação, coautoria. Mas do desenvolvimento do processo, à medida que foram surgindo elementos novos, o suporte, fundamentalmente os suportes contratuais autorizados para o modelo de gestão e para as operações de gestão que foram sendo feitas, vê-se a chegar à conclusão que, afinal de contas, este aplicador não estava assim tão implicado. A responsabilidade criminal não é tão nítida, porque grande parte dos atos que terá praticados terão sido suportados por força dos contratos que foram regularmente autorizados pelo dono do dinheiro. Dono dos dinheiros. Dono não, o gestor. O gestor dos dinheiros. Dono do dinheiro, o Estado e os representantes do Estado. Mais ou menos nesse sentido. O gestor do dinheiro do povo, o dinheiro do Estado. Obviamente que nessas circunstâncias o Ministério Público não pode perseguir com ação penal. O bom nisto é que, paralelamente, as negociações foram sendo desenvolvidas pelo Fundo Soberano, os processos abertos em várias jurisdições no mundo, Ilhas Maurícias, Inglaterra. Os advogados foram conversando e da conversa dos advogados chegou-se ao entendimento que era possível romper o contrato pelo tempo que ainda tinha de gestão e proceder à devolução de todo o património do fundo que se encontrava à guarda ou à gestão das empresas do Jean-Claude. Quanto tempo é que ainda poderá demorar agora este processo do Zeno? Não consigo lhe dizer. Menos, mais tempo. A investigação criminal é muito imprevisível, depende de atos que dependem de vários fatores que é difícil determinar. Há prazos legais, obviamente, mas são fatores vários que determinam depois a celeridade, menor tempo para a conclusão deste e daquele processo. Nós queríamos ver se acabávamos de ver com os nomes das figuras públicas, porque às vezes é um pouco constrangedor. Temos o caso de Augusto Tomás, temos o caso dos deputados Manuel Rabelais e Higino Carneiro e temos a questão do ex-BESA, não é? Que envolverá o general Copelipa, o Dr. Cassoma e o general Dino. Já foram todos ouvidos pela PGR? Qual é o ponto da situação? O caso Augusto Tomás está em tribunal. Tal como o caso do Zeno foi introduzido em tribunal, está
também nestas fases de instrução contraditória, pronúncias, está a apreciação. Portanto, já saiu da investigação. Já saiu da investigação, já está no tribunal. O caso Manuel Reblas e Gino Carneiro ainda está em investigação. Continuam na Procuradoria, na Direção Nacional da Investigação e Ação Penal. Continuam a ser trabalhos de investigação à volta dos mesmos. Os últimos casos que falou tem estado a desenvolver-se mais no âmbito do programa de recuperação de ativos, que algumas figuras que citou têm estado a ser ouvidas para se apurar determinadas operações feitas, a licitude delas, a regularidade delas, mas são são casos muito embrionários, inquéritos muito embrionários, ações muito embrionárias que é cedo para dizer o que terá passado, o que não terá passado, o que há e o que não há. Mas ninguém se tem negado a prestar declarações. Claro que não, é um dever cívico, é um dever jurídico também. As pessoas têm que participar, sob pena até da responsabilidade, né? Mas não há, nesta fase, se calhar, nem sequer há constituição. Quando temos inquéritos, não há verdadeiramente uma constituição de arguídos. Só em função do resultado dos inquéritos que são instaurados, da matéria recuperada, se acharmos que há indícios e são imputáveis, aqueles indícios apontam que aquela pessoa terá cometido, é que se ordena a abertura de um processo, uma instrução de um processo de crime e a constituição de uma pessoa concreta arguída. E aí vem a instrução para a recolha, a consolidação da prova e até para permitir, para ver se permite ou não o Ministério Público acusar. O Ministério Público não tem que acusar sempre em todos os processos. Pode não reunir elementos suficientes para acusar. Faz o melhor. Mas se por fragilidades na investigação, por surgimento de elementos supervenientes, chegar à conclusão que não, ou os elementos são frágeis, pode mandar aguardar a produção de melhor prova, pode mandar arquivar o processo. Mas se há elementos, que tem sido a regra, o grosso dos processos abertos pelo Ministério Público, acabam numa acusação e acabam em condenação, não é? Ou não. Nós temos um caso de uma, de uma figura pública, recordei-me agora do General Nunda, perfeitamente, que foi inocentado e que passou com uma lisura, quase não se falou do assunto e pronto, e passou ali com uma descrição e uma lisura muito grande. E como vê, na perspectiva original do Ministério Público, havia alguns indícios de suspeita de que o general estivesse envolvido em alguns desses atos. Mas prontamente, o tribunal, ao receber a acusação e ao verificar a prova e até ao realizar a instrução contraditória, chegou à conclusão que não. Olha, eu quase não tenho tempo. Pois, eu sei. Para fazer tantas perguntas. Mas não está a falar da minha procuradoria e dos meus 40 anos. Não, mas vocês têm uma grande... Falaram disso o mês inteiro. Mas nós também queremos agradecer. Vocês falaram disso o mês inteiro. A imprensa prestou-nos atenção, mas essa atenção, a imprensa também participa disso. É a busca da legalidade. Mas acha que nós íamos apanhá-lo aqui no estúdio e não íamos fazer estas perguntas todas? Pois, os casos concretos são casos que estão a correr. No que diz respeito a este processo de este processo que passamos, no fundo é uma aprendizagem também para todo o mundo. As figuras públicas têm que estar preparadas para que se fale delas. E os cidadãos têm que começar a aprender que há uma coisa que se chama presunção de inocência. E a justiça não se faz, não se condena sumariamente, né? Há situações que dá para julgamento sumário, condenação sumária, mas as acusações por factos graves e complexos que desencadeiam penas graves, penas privativas de liberdade, penas de multa, estas têm que ser investigadas, têm que ser consolidadas, tem que haver certeza e segurança jurídica. E as próximas pessoas que aceitarem cargo já sabem? Já sabem que estão suscetíveis à responsabilização, têm que ter cuidado, tem essa dimensão preventiva. Quando se vai investigar, quando se vai condenar, acima de tudo, condenar alguém à privação da liberdade, a pagamento de multa, está-se a mandar uma mensagem que as pessoas que... Vamos a perguntas de sim ou não. Já percebi que o motorista está a esquivar aqui para não ter tempo para pôr perguntas. Mirex, o caso dos cônsulos que foram afastados por gestão danosa. Não tenho exatamente o caso em concreto, mas nós temos várias ações a correrem, vários processos correndo ligados ao Mirex. Temos alguns, temos o caso ao inquérito por irregularidade de gestão financeira no Vietnã, há o caso de investimentos para a construção da residência do embaixador e a chancelaria na Etiópia, e ainda temos o caso, está a ser inquirido um caso da construção, aquisição de um edifício para a sede do consulado em Portugal. Há aí vários casos correndo que estão em inquérito ou em fase de instrução, mas claro,
25% da dívida pública era falsa. Isto é um inquérito também que está a ocorrer. Obviamente que esse inquérito está condicionado a muita informação técnica. Uma coisa é a afirmação abstrata de que 25% é falso, mas é preciso depois identificar cada caso concreto o que é falso e transmitir esse dossiê ao Ministério das Finanças, o Tesouro terá a obrigação de fazer esse levantamento e transmitir esses dossiês para a Procuradoria-Geral, para que casuisticamente a nossa Direção de Combate à Corrupção ou outra que esteja a tratar do caso vá verificar o tipo de fraude, mas isto na base da documentação que nos for fornecida. Mas estes inquéritos continuam a correr a nível da Direção de Combate à Corrupção. Empresas privadas constituídas com capital público. 4,7 mil milhões de dólares. Pois isto cai muito no âmbito do processo de recuperação de ativos. Estes números que foram lançados ontem pela diretora do gabinete, que estão a fazer um grande furor na comunicação social, na página de jornal, é um pouco desse processo. Há um levantamento que foi feito por aquela comissão nomeada por Sua Excelência o Presidente da República, que apresentou resultados. São resultados, obviamente, num relatório de uma dimensão de trabalho naquele tempo, são resultados preliminares, que depois têm que ser consolidados na base de processos de inquérito concreto. E estão a ser trabalhados caso a caso. Alguns deles vão sendo identificados, daí a ideia da recuperação de alguns edifícios, algum património. Pode citar obviamente, alguns casos? Exemplos. Convém não. Convém não? Convém não, mas estão a ser trabalhados casos concretos que as pessoas constituíram, entraram a participação acionista com dinheiros públicos. Terão que, esse dinheiro do Estado terá que se averiguar em que circunstâncias o Estado, ou por via das suas empresas públicas, deram dinheiro a essas pessoas para entrarem como acionistas. Esse dinheiro tem que ser recuperado, a recuperação de ativos, e depois tem que se investigar a licitude dessa transmissão. Aí sim vem os processos, a responsabilidade criminal e tudo mais. A grande parte dos casos são abordados em Luanda. Como é que estamos? Não, é o país todo. Não viu que até o mês da legalidade foi comemorado todo o país, houve conferências internacionais em várias províncias, palestras em quartéis, hospitais, lares de terceira, em todo lado, escolas. A mensagem da corrupção. A corrupção não pode ser conotada como a contraface da Procuradoria. A corrupção é um desafio da nação, do cidadão. Todos. Se não nos engajarmos todos, podemos até, com meios de processo penal, combater a corrupção sistémica das instituições. Ponto da situação do caso do Conselho Nacional de Carregadores. O caso do Conselho Nacional de Carregadores está ligado ao caso do Sr. Augusto Mas. Estando do processo no tribunal, o Conselho Nacional está lá, porque não sou ele. Ele é arguido com outros responsáveis do Conselho Nacional de Carregadores. O mesmo processo. Está em tribunal. A quantos países Angola pediu ajuda para o repatriamento de capitais e confisco de não sei, eu acho que aqui a questão não deve ser vista pela quantidade de países, especificamente que países nos interessam mais cooperar para a recuperação. Que destinos são privilegiados os angolanos na época para guardar recursos financeiros. E aí, que países são? A Inglaterra, temos estado a trabalhar com a Inglaterra. Se lembrar, o Sr. Procurador-Geral teve de visita oficial à Inglaterra este mês. As Ilhas Maurícias, onde estivemos várias vezes, temos estado a trabalhar. Portugal, que é um destino privilegiado. Suíça, com quem também temos estado a estabelecer relações. Temos estado a pedir cooperação de instituições, organizações internacionais, o próprio Banco Mundial, outras organizações, para ajudarem a identificar, que têm acesso aos mecanismos bancários, informação especializada de movimentos financeiros a nível de alta finança internacional, que nós sós teríamos alguma dificuldade de aceder. E então verificarmos como é que esses recursos foram lá parar, qual é a licitude desses recursos, e tentar ver como recuperá-los, né? Desde que eles não sejam lícitos. Se eles forem lícitos... Eu tenho que me despedir de si, Dr. Motorista. E mesmo, né? Mas fala da Procuradoria. Esquece os casos. Olha, porque é que às vezes lhe chamam adjunto e às vezes lhe chamam vice? Se o senhor é vice, qual é a diferença? Há uma certa confusão que se estabelece. Se calhar na estrutura da própria organização do Ministério Público. O Ministério Público é uma carreira hierarquizada. Começa como Procurador da República Adjunto, que é uma categoria que está em vias de extinção, mas tem o Procurador da República, que é o Ministério Público nos tribunais de primeira instância, hoje nos tribunais da relação. Depois temos os Subprocuradores Gerais da República, que virão a ser subprocuradores, que é a categoria imediatamente superior, que serão os Subprocurador-Geral da República. E esses, todos os Gerais da República, se calhar cria alguma confusão, que serão o Ministério Público nos tribunais da relação, que vão fazer paridade com os juízes e desembargadores. Acima disso, no topo da carreira, estão o Procurador-Gerais Adjunto da República. É o topo da carreira. É
É um número limitado. São os representantes do Ministério Público junto dos tribunais, das câmaras dos tribunais superiores. É o topo da carreira. Depois disso, vêm as funções que são mais ou menos políticas e com mandato, que são os vice-procuradores gerais, que são dois. Um deles é o Procurador Militar das Forças Armadas, o outro é o Procurador-Geral para a Esfera Comum e o Procurador-Geral. Esses três são funções com alguma natureza, não diria política, judicial, mas têm mandato. Eles vão aí para um mandato de 5 anos, são propostos pelo Conselho. Os candidatos vêm desta classe do topo da carreira, ou outros, né? Podem ser magistrados judiciais ou do Ministério Público, mas vêm aqui do topo, que se candidatam e, num encontro combinado do Presidente... Eu tenho que fazer só mais uma pergunta que estão a pressionar muito lá de fora. Diga, Paulo. Casos relacionados com o desporto. Os casos relacionados com o desporto deve haver aí algum em função das queixas que são apresentadas. Qualquer queixa que surgir hoje, Mas há ou não há? Há vários, mas leva um curso normal, não é? Porque os atores não são processos especiais. Não lhe consigo dizer, porque estão dispersos nos vários SICs. Nem precisam ser instruídos no DINIAP, porque não têm esse estatuto especial de serem, salvo se eles forem praticados para alguém que tem estatuto especial, né, para ser julgado em tribunais superiores. Mas eles correm normalmente no Ministério Público, nos SICs, nos Serviços de Investigação Criminal. Montanis, eu vou despedir-me de si, vou pedir à equipa que lhe faça ainda depois e se calhar para o jornal algumas perguntas sobre o novo Código Penal, nomeadamente sobre o juiz de instrução. Temos montes de coisas que queremos saber. Juiz de instrução? Não teremos juiz de instrução. O país não terá juiz de instrução. Não terá? Não. A instrução é dirigida pelo Ministério Público. A magistratura judicial fiscaliza as garantias do cidadão e, eventualmente, é um juiz de garantias que dita isso de acordo com um acordo no Tribunal Constitucional, mas não juiz de instrução, porque a instrução pertence ao Ministério. Obrigado por ter estado aqui. Obrigado. É a primeira vez que nós bisamos um convidado. O Dr. Montanis está connosco pela segunda vez. Parabéns à Procuradoria-Geral da República. Esperemos que daqui a 10 anos tenhamos todos mais maturidade e estejamos todos mais preparados. Servir melhor. Mais não, e mesmo, acho que mesmo os cidadãos percebermos um pouco melhor o que é isso de um Estado de Direito, que é um Estado democrático. General Gonçalves, vamos fechar o programa agora. A Procuradoria-Geral da República, isto no caso de Angola ou de outros países que têm a mesma designação, mas podemos chamar também Procuradoria-Geral do Estado, até fica mais abrangente à escala mundial, mas também Advocacia Geral, etc., são categorias que correspondem a uma necessidade da administração da justiça, e quando se fala em administração da justiça, estamos a falar implicitamente na sua aplicação, ou seja, que é uma das garantias do Estado de Direito. Por outro lado, é uma garantia também de representação do Estado, e se o Estado é uma emanação da sociedade, então tem um peso social muito grande. Nós sublinhamos que a Procuradoria-Geral da República, portanto, ela não dá sentenças. A Procuradoria-Geral da República, ela contribui para ou apresentar queixas ou apresentar defesas em função do tipo de processo que tenha pela frente. Mas, neste momento, em vários países do mundo, o Procurador-Geral da República, vamos chamar-lhe assim, embora possa ter outros nomes em diversos países, o Procurador-Geral da República é sempre uma figura que está muito em evidência, porque por ele passam vários processos e por ele passam também várias situações que podem ou não transformar-se em processos. A verdade é que a existência de uma Procuradoria-Geral do Estado é garantia dos direitos dos cidadãos e é uma garantia da transparência na vida pública. Digamos que não é a única entidade que o pode fazer, mas é a entidade que está mais alto situada neste plano. De maneira que a Procuradoria-Geral da República, e no caso concreto de Angola agora, é uma entidade que está com grandes responsabilidades e está sob uma grande observação social em virtude da fase que nós atravessamos, que é uma fase de criação de transparência, por um lado, e de reforço, de aprofundamento do Estado de Direito. A sociedade, inclusive, às vezes fica perplexa sem saber se realmente o procurador é ou não é independente em relação ao poder executivo. Nós tivemos vários esclarecimentos e é claro que este é um debate que vai naturalmente prolongar-se e é muito importante que se prolongue mesmo. Essa é que é essa. Estamos proibidos de desistir. Pelo menos
vamos tentar naquilo que seja a nossa parte. Nós estamos a ouvir de fundo Rui Mingas. Esta noite assinala-se uma homenagem a Rui Mingas, que tem já 80 anos de idade. Agora há uma grande confusão com esta coisa de promover ou não promover, se é publicidade, se não é publicidade, mas o que é certo é que o Show do Mês vai fazer uma homenagem a Rui Mingas. Africano Neto, enquanto ouvimos Rui Mingas de fundo já na nossa homenagem, tens 1 minuto para nos dar os destaques das 13. Boa tarde. Bom, hoje é o dia do mineiro. Catoca ultrapassa níveis de exploração de diamantes. Angola e Cabo Verde confirmam cooperação no domínio dos transportes aéreos e turismo. TAG, passageiros que iniciam viagem a partir do exterior já podem comprar bilhetes com o nosso Kwanza. Portanto, Robertinho, o cantor querido, já está em liberdade. No Benin há eleições legislativas polêmicas. Estas e outras, às 13 horas, que teremos também a crônica do dia, discurso e o contexto. É a crônica para ouvir às 13 horas, o discurso e o contexto. Obrigado, Paulo. Obrigado, nós, Africano. Rui Mingas vai ser homenageado logo à noite. O sábado às 10h10 vai terminar agora. Nós voltamos no próximo sábado às 10h10. A Rádio Nacional de Angola continua aqui consigo. Devido à chuva miudinha, Palomir multiplica um vento pelo poder popular. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.